Olá pessoal, tudo bem com vocês? Só para lembrá-los, eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês da segunda série. Antes de nós vermos os nossos objetivos da aula de hoje, é claro que eu vou com os recados. Não esqueçam de entrar no Class, fazer as atividades de vocês, porque essas atividades contam como presença. E se por um acaso você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para você saber se tem atividade para você fazer. E eu gosto sempre de lembrá-los que as atividades, elas são muito mais do que notas. Elas são um mecanismo que você tem para você fixar aquilo que você viu nas aulas, ok? Não esqueçam disso. Então, entrem no Classroom e entrem em contato com a sua escola para você saber se você tem atividades. Mas vamos aos nossos objetivos de hoje? Olha só, nós vamos continuar a leitura de alguns poemas, compreender algumas coisas ainda dos poemas e a forma composicional. E nós vamos produzir um poema. Você produz poema? Quando você era mais novo, você produzia poemas? Então, hoje nós vamos colocar essa produção em prática. Vamos começar? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Um poema de Mário Quintana, também um autor brasileiro. Vamos pensar um pouquinho? Lendo esse poema que nós acabamos de ler, o que é possível perceber sobre o fazer poético? Como é a construção desse fazer poético? O que é um poema? A construção de um poema? Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu volto para a gente continuar. Pensaram sobre esse fazer poético? É uma coisa interessante, já que hoje nós vamos produzir um poema. Mas vamos, ajudá-los. A inspiração seria algo nascido do próprio poeta, desconhecido, porém belo, um momento em que buscamos dentro de nós as respostas para as questões mais complexas do mundo e as exteriorizamos numa espécie de transe, uma experiência mística
e particular. Esse particular é muito importante, tá? Quintana nos mostra como esta inspiração não necessariamente depende de algo que você escreva. Então, para a gente produzir um poema, a gente vai se inspirar, a gente vai pensar muito. E nós vamos trazer coisas do nosso particular para o poema, esses nossos sentimentos, como esses sentimentos vão funcionar de forma escrita. E nos revela que cada poesia é capaz de tocar cada pessoa e despertar nela o seu lado lírico, torná-la poeta sem sequer ter escrito uma palavra. Os poemas seriam, portanto, como mensageiros capazes de acender a chama da inspiração em cada pessoa, fazendo-as externalizar, colocar para fora, a sua própria visão de mundo, transmitir a cada obra um pouco de sua subjetividade. Então, a produção de um poema é exatamente você colocar para fora aquilo que você guarda, às vezes, dentro de você. Seja esse um amor ou, às vezes, uma tristeza. Então, é você colocar no papel isso que você sente. É você transformar o seu eu lírico. O seu eu lírico, ele vai passar para o leitor aquele sentimento que você pretendia que fosse transmitido. É possível perceber a exploração dos plurissignificados, ou seja, os vários significados, com o emprego da conotação no termo poemas, sendo empregado metaforicamente como pássaros. Lembram que lá no primeiro poema que nós lemos, eles eram pássaros? Essa metáfora é explorada no decorrer de todo o texto. Além disso, há o uso de versos livres, ritmo e musicalidade próprios do poema. Então eu tenho ali o meu poema, na produção do meu poema eu posso fazer com versos livres. Eu não vou pensar naquela metrificação. Lembram quando vocês aprenderam metrificação em anos anteriores? Eu não preciso pensar nisso. Posso fazer com versos livres, certo? E trazer ali um ritmo, uma musicalidade que são próprios do poema, são próprios do gênero lírico, ok? A palavra poema deriva do verbo grego poein, que significa fazer, criar, compor. Então, olha só o significado desse poema. Aqui nós temos um fragmento do poema do Fernando Pessoa, um autor português. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Olha que profundo esse trecho desse poema. Olha como ele traz um eu lírico, por exemplo, como um fingidor, mas que ele finge a dor que, na verdade, ele está sentindo. Então, ele transmite para o papel essa dor que ele sente. Vamos fazer uma atividade para a gente começar a esquentar e colocar na nossa cabeça para trabalhar já pensando que nós vamos produzir um poema. Leia o verso do poema anterior novamente. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam. Agora, olhe para essa imagem, então vocês vão olhar para a imagem, vão analisar e tentar produzir um verso sobre ela. É um verso apenas, mas para isso você vai precisar olhar muito bem a imagem, pensar o que essa imagem pode querer transmitir e nós vamos produzir esse verso. Vou dar um tempinho para você colocar a sua criatividade em jogo e eu volto para a gente continuar.
Então, exerceram a criatividade de vocês, pensaram aí nessa imagem, o que essa imagem poderia, como ela poderia ser transformada em verso? Como a resposta é pessoal, eu trouxe para vocês um poema que já existe, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Já ouviram esse? Esse é do Carlos Drummond de Andrade. E eu tenho aqui, ó, o poema completo. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse era o poema completo ali, que então nós tínhamos na imagem aquela pedra grande e uma pessoa. Ok, agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a composição, o formato, como que o poema é formado, ok? Eu tenho aqui aquele poema do Fernando Pessoa, que eu já havia apresentado para vocês uma estrofe, agora a gente vai fazer a leitura dele completo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Olha que belíssimos poemas do Fernando Pessoa. E uma pergunta bem fácil para vocês. Como denominamos os conjuntos de versos em um poema? Então, o poema eu sei que ele é dividido em versos, mas como é esse conjunto? Qual é o nome que nós damos a esse conjunto de versos? Tempinho para vocês responderem e eu volto. Confesso para vocês que a pergunta é extremamente fácil, né? Como é chamado o conjunto de versos? O conjunto de versos chamado de estrofes. Então, qual é a composição do poema? O poema ele vai ser feito em versos e esses versos eles podem ou não serem divididos em estrofes. Não há obrigatoriedade de ter estrofes. Continuando. Do poema de Fernando Pessoa, entende-se que o poeta não é digno de confiança, é o que eu tenho na letra A. Letra B. A arte é uma expressão de dor, mesmo quando fictícia. Letra C. A emoção que um poema exprime é fictícia. Letra D. Nem tudo o que se sente é verdade. E a letra E. O poeta sofre muito para escrever. Lembrando que nós estamos nos baseando ali no poema do Fernando Pessoa, ok? Claro que, como resposta, eu tenho que a emoção que um poema exprime é fictícia, ou seja, é uma emoção ali inventada, não necessariamente aquela que o autor está sentindo no momento. Agora nós vamos começar a nossa produção. Nós vamos produzir uma estrofe, então agora eu preciso da estrofe. A partir desta frase, dizem que a dor do amor. Então nós vamos começar o meu poema com dizem que a dor do amor. Professor, quantos versos precisa ter a minha estrofe? Bom, não vou pedir para vocês a quantidade de versos, mas eu gostaria muito que vocês utilizassem bastante a criatividade de vocês e pusessem nessa estrofe, começando aqui por dizem que a dor do amor,
pusessem ali sentimentos. Qual é o sentimento que você possui? Qual o eu lírico que você vai assumir? É um eu lírico que sofre por esse amor ou é um eu lírico que tem esse amor como uma cura para esta dor? Olha as dicas para vocês. Um tempinho para vocês fazerem a produção desta estrofe e eu volto para a gente dar continuidade.
Então, ficaram inspirados com essa nossa primeira frase? Dizem que é a dor do amor? Bom, como é uma produção de vocês, então a resposta é pessoal. Mas eu trouxe para vocês um exemplo do que poderia ser. Dizem que a dor e o amor fazem o poeta, mas acho que é só amor. Como ele, escrevi meus primeiros versos, que até hoje ainda sei de cor. Muito bem. Então eu tenho ali uma ideia do que poderia ser, certo? Agora nós vamos ler um poema do Castro Alves. Lembra que nós falamos de Castro Alves em algumas aulas anteriores? Então nós vamos fazer a leitura. Adormecida. Uma noite eu me lembro. Ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. Lembram quando nós falamos do Castro Alves, da geração romântica? Então, eu tenho aqui grande parte dessa coisa romântica. Então, leia o poema novamente e agora você vai escrever no seu caderno as palavras que rimam. Então, você vai precisar fazer a leitura do poema. Sugiro que você faça a leitura em voz alta. Quando nós estamos lendo em voz alta, é muito mais fácil de nós reconhecermos as rimas, ok? Sugiro que você faça isso e retire e escreva aí no seu caderno quais são as palavras que rimam. Eu vou dar um tempinho para você responder, retirar essas palavras e eu volto para a gente continuar.
Encontraram as rimas do poema? Eu imagino que quando vocês eram mais novos, vocês fizeram muito esse tipo de exercício de encontrar a rima. Então vamos verificar. Eu tenho molemente, que vai rimar com rente, campina, que vai rimar com divina, sala, que vai rimar com beijá-la. Tudo bem. Professor, todo poema precisa ter rima? Não, não é obrigatório ter a rima, mas costumeiramente eles fazem os poemas com rimas, ok? Sobre a poesia, é correto a gente afirmar o quê? Letra A. É um gênero literário com características bem definidas, portanto é facilmente possível identificá-la na literatura. Letra B. É exclusividade da literatura e não pode ser encontrada em outras manifestações artísticas, como a pintura ou a música. Letra C. Apresenta forma fixa e não admite variações em sua estrutura. Os moldes clássicos obedecem aos princípios hedonistas de que a poesia deve sempre contemplar aquilo que é belo e agradável. E a letra D. Pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, como na música, na literatura, na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras de nosso cotidiano. Então, o que será que é a poesia? Olha só, ela pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, como na música, na literatura, na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras de nosso cotidiano. Essa é a poesia. Por quê? Porque, por exemplo, o poema é o texto. A poesia é aquilo que o poema vai transmitir. Então, eu posso encontrar, por exemplo, uma poesia em uma fotografia. Por quê? Porque ela transmite alguma ideia. Então, é isso que a gente tem que lembrar. O poema é o texto, a poesia é o que é transmitido e pode ser encontrado em diversas manifestações. Talvez você consiga encontrar, por exemplo, poesia em uma pessoa. Tudo vai depender de momentos, ok? Tenho aqui o soneto de fidelidade. Já ouviram falar dele? Olha como nós estamos românticos hoje. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Quem escreveu? Vinícius de Moraes. Muito bonito esse nosso soneto de fidelidade. Em relação à estrutura, a estrutura é como o poema está estruturado, como ele é feito, qual é a forma que ele possui. Em relação à estrutura deste poema, o que podemos observar? Vou dar um tempinho para você observar bem esse poema. Nós estamos falando somente da estrutura. Neste momento, a gente não vai fazer a interpretação dele. Então, você vai se prender somente à estrutura. O que você consegue observar nesta estrutura? Um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar.
Observaram o poema, perceberam ali como é a sua estrutura, viram que ali já ficou uma dica, né? Ele já está separado por estrofes, bem marcadas ali as estrofes para vocês. O que nós conseguimos ver? Ele é composto por 14 versos, versos fixos, distribuídos em 2 quartetos, as 2 primeiras estrofes tem 4 versos, tá? 2 quartetos e 2 tercetos. As 2 últimas estrofes eu tenho 3 versos cada. Por isso é chamado de soneto. Então, qual é a composição do soneto? Vai ser feito com 14 versos. Desses 14 versos, eles serão separados. 2 estrofes com 4 e 2 estrofes com 3. Continuando. Leia o primeiro quarteto e o último terceto. Novamente, para o eu lírico. A fidelidade supõe exclusividade ou não? Olha só, nós vamos ler o primeiro e o último. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E então, essa fidelidade supõe exclusividade? Você vai responder sim ou não e vai explicar como você chegou a essa conclusão do sim ou como você chegou a essa conclusão do não. Um tempinho para isso e eu volto já.
Conseguiram chegar à conclusão se essa fidelidade é exclusividade ou não é exclusividade? Vamos ver. Sim, é dado destaque ao amor e ao zelo, que fazem parte da atitude de cuidar da pessoa amada, cultivando o amor para que ele não desapareça. Existe informação sobre o modo, com zelo, o tempo, sempre, e a intensidade, o tanto. Podemos identificar o sentimento de entrega total à pessoa amada, independentemente das circunstâncias e renunciando outras possibilidades de relacionamentos amorosos. Em relação à última estrofe, o autor utiliza uma metáfora para se referir ao amor, indicando que é uma chama, e uma chama não dura para sempre. Tem um princípio e um fim. Assim, fica expresso o desejo do poeta de aproveitar ao máximo o amor. E quando que ele vai aproveitar? Enquanto ele existir. Bonito, né? O soneto da fidelidade é um dos meus preferidos. Uma curiosidade para vocês. Ele foi escrito no Estoril em outubro de 1939. Olha como ele já é antigo. E foram posteriormente publicados no livro Poemas, Sonetos e Baladas, lá no ano de 46. O poema ganhou logo fama e até hoje é conhecido por embalar casais apaixonados. E então, será que quando você produziu ali a sua estrofe, você estava apaixonado e colocou essa paixão na estrofe que você produziu? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre poemas e poesias, revista Prosa, Verso e Arte.com. Ali você vai encontrar uma seleção de poemas. E nós temos também a revista Bula.com. Ok. E será que você gostou? Se apaixonou em escrever poema? O que você acha de você continuar escrevendo esses poemas? É bacana a gente escrever. É gostoso a gente colocar no papel os nossos sentimentos. Mas por hoje eu fico por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!